Faltam 5 meses para a estreia da série de Harry Potter na HBO. E toda vez que eu vejo uma foto nova do elenco, eu volto a pensar na mesma coisa que eu pensei quando o trio foi anunciado há mais de um ano. O quanto essas 3 crianças vão precisar carregar. Porque o Harry, a Hermione e o Rony não são personagens normais. São personagens que uma geração inteira cresceu assistindo, que todo mundo tem uma imagem muito específica na cabeça. E que agora precisam ser reinterpretados por 3 crianças que a maioria de nós nunca tinha ouvido falar. Na época do anúncio, eu não tinha como avaliar com calma. Agora eu tenho. E é isso que eu quero fazer hoje. Foram mais de 32 mil crianças inscritas no processo de seleção. E de todas essas crianças, a HBO escolheu 3. Um menino irlandês chamado Dominic McLaughlin pro Harry, uma menina inglesa chamada Arabella Stanton pra Hermione e um menino chamado Alastor Stout pro Rony. Faz mais de um ano desde esse anúncio. E com a estreia marcada para dezembro, eu achei que era hora de revisitar cada escolha com mais calma do que dava para ter na época. Hoje eu vou te contar o que eu encontrei sobre cada um, o que me animou, o que ainda me deixa com dúvida e no final eu vou falar sobre o elenco adulto, que honestamente é onde eu tô mais animada de toda essa produção. Vamos começar pelo mais difícil, o Harry. Dominic McLaughlin é irlandês, tem 11 anos e antes dessa série ele participou de um programa da BBC chamado Gifted sobre crianças com habilidades especiais. Então ele não é exatamente um estreante absoluto, mas também não é um ator com filmografia longa. É uma criança que teve uma experiência pequena antes de ganhar o papel mais importante da televisão dos próximos 10 anos. E sabe o que isso me deixou mais curioso quando eu fui pesquisar sobre ele? O diretor de elenco falou que eles tinham menos de um minuto para decidir se uma criança passava para a próxima fase e o Dominic passou por todas as fases, incluindo as leituras de química com os outros candidatos para o Hermione e para o Rony. E ele foi o escolhido, de mais de 32 mil inscritos. Isso não é sorte, isso é alguma coisa muito específica que ele tem, que a câmera captou. O que eu fico pensando é no quanto o Harry é um personagem internamente complexo para uma criança interpretar. Ele não é um garoto simpático, extrovertido. Ele é quieto, é observador, tem raiva dentro dele que vai crescendo ao longo dos livros. É um personagem que precisa de muito espaço interior e normalmente você não espera isso de uma criança de 11 anos numa primeira atuação grande. E tem uma coisa específica que o Harry dos livros exige que os filmes nunca conseguiram mostrar direito. Ele processa as coisas em silêncio. Quando o Harry recebe uma informação impactante, como a morte do Sirius, a profecia, o que o Dumbledore escondeu dele, ele não fala, ele absorve. E aí você vê isso no rosto, na postura, no jeito que ele entra numa cena depois. Isso é o tipo de coisa que você não consegue ensinar a uma criança. Ou ela tem, ou ela não tem. E o diretor de elenco deve ter visto isso no Dominic de alguma forma, porque nenhum dos outros 32 mil candidatos passou por todas as etapas que ele passou. E tem outra camada que me preocupa um pouco. O Harry do 5º livro em diante é um adolescente com raiva real, que às vezes é injusta com as pessoas que ele ama. Os filmes suavizaram muito isso. Se a série for fiel aos livros, o Dominic vai precisar interpretar um personagem que o público às vezes não vai gostar, e fazer isso de um jeito que você ainda fique do lado dele. Isso é difícil para qualquer ator, independente da idade. O Daniel Radcliffe também era iniciante quando começou e foi crescendo no papel ao longo de 10 anos. Então talvez seja justo dar o mesmo espaço pro Dominic antes de ter qualquer opinião formada. O que eu sei é que a Francesca Gardner, a showrunner, falou que ficou impressionada com os 3. E ela não é alguém que fala isso por protocolo. Ela veio de Succession, que é uma série que não tem espaço para atuação mediana. Agora vamos falar da Arabella Stanton. E aqui eu tenho que ser bem honesta. Das 3 escolhas, essa é a que eu mais gostei. A Arabella não é só uma criança que fez um teste, ela interpretou a Matilda no musical Matilda no West End de Londres. Se você não sabe o que isso significa, o West End é o equivalente britânico da Broadway, lá nos Estados Unidos. É o teatro mais concorrido e mais exigente do mundo. E a Matilda é um personagem que exige precisão técnica, timing de comédia, capacidade de impor presença num palco enorme e conexão emocional real com o público. Não é um papel que qualquer criança consegue.
Rony. Então, quando eu vejo que a Arabella fez isso antes de ser escolhida para Hermione, faz muito sentido, porque a Hermione é um personagem que exige exatamente isso: presença, precisão e a capacidade de parecer inteligente sem parecer robótica. E teatro musical exige as três coisas ao mesmo tempo, em frente a uma plateia real, sem corte. O que ainda me deixa um pouco curiosa é como que ela vai equilibrar o lado mais humano da Hermione. A Emma Watson fez a Hermione muito certinha nos primeiros filmes, competente, segura, às vezes irritante de propósito, e aos poucos foi abrindo espaço para vulnerabilidade. Mas nos livros, a Hermione dos anos iniciais é uma criança que não tem amigos, que tenta demais, que sabe demais, que não sabe ser agradável. É uma criança que chora no banheiro depois que o Rony fala mal dela na aula de feitiços no primeiro ano, que passa o primeiro Halloween sozinha no banheiro até um troll aparecer. Essa Hermione, a que ainda não aprendeu a ser parte de algum grupo, é muito mais fácil de amar nos livros do que foi nos filmes, porque nos filmes ela aparece já como uma garota inteligente e competente que vai ser por 7 filmes. Nos livros, ela primeiro precisa aprender que inteligência sozinha não é o mesmo que conexão. Isso exige de uma atriz a capacidade de parecer sozinha de verdade numa cena, de parecer a criança que não é escolhida, não a heroína que está por vir. Eu quero ver se a Arabella vai conseguir carregar essa camada mais funda do personagem. Não só a competência técnica que o teatro claramente deu a ela, mas a fragilidade específica da Hermione que os livros têm e os filmes sempre suavizaram. Mas de todas as escolhas do trio, essa ainda é a que me deixou mais tranquila. E aí tem o Alastair Stout como Rony. E aqui eu também preciso ser honesta, essa escolha que eu tenho menos informação para avaliar. Não encontrei filmografia significativa antes da série. O que eu sei é que ele passou pelo mesmo processo rigoroso dos outros dois. Meses de leituras e testes de química com mais de 32 mil candidatos. Mas sobre quem ele é como ator, eu genuinamente não sei. O que eu sei é sobre o Rony. E o Rony é o personagem mais difícil dos três de interpretar. Não porque ele seja o mais complexo emocionalmente, o Harry é mais. Não porque ele tem os momentos mais dramáticos, a Hermione tem mais. O Rony é difícil porque ele precisa ser engraçado e emocionante ao mesmo tempo. E esse equilíbrio é absurdamente raro. Timing de comédia é uma das coisas mais difíceis que existe na atuação. Ou você tem ou não tem. E quando você não tem, o personagem vira genérico, vira o amigo que está lá, mas não importa de verdade. Tem uma cena específica que eu sempre uso como teste mental para qualquer ator que vai interpretar o Rony. O xadrez mágico no final do primeiro livro. Quando o Rony olha pro Harry e diz que há um sacrifício necessário, que eles vão continuar e ele vai ficar para trás. Essa cena precisa partir o coração. Não pode parecer roteiro, não pode parecer atuação. Precisa parecer uma criança tomando uma decisão enorme com calma, porque ela acredita que é a coisa certa a fazer. O Rupert Grint fez isso com 11 anos de um jeito que ainda emociona. E nos livros, o Rony faz isso várias vezes. Ele é o personagem que sacrifica, que aparece nos momentos certos, que tem ciúme e insegurança, mas escolhe o amigo mesmo assim. Ele é o coração emocional do trio de uma forma que os filmes nunca conseguiram mostrar isso, porque cortaram muita coisa que era dele. Se a série der ao Rony o espaço que o personagem merece, o Alastair vai ter muito mais material para trabalhar do que o Rupert teve. E aí a pergunta é se ele vai conseguir fazer alguma coisa com isso. Essa é a escolha que eu vou observar com mais atenção nos primeiros episódios. E honestamente, é a pergunta real dessa série toda. Mas sabe o que me deixou mais animada de todo o elenco? Os adultos. Vamos lá. John Lithgow como Alvo Dumbledore, Pape Siddle como Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall e Nick Frost como Rubius Hagrid. Cada um desses nomes é uma declaração de intenção da série. O John Lithgow tem 80 anos e eu entendo que isso preocupa algumas pessoas, porque a série vai durar 10 anos e o Dumbledore precisa estar em todas as temporadas. Mas sabe o que eu acho interessante nessa preocupação? O Dumbledore dos livros não é jovem. Ele é um homem muito velho que carrega o peso de decisões tomadas décadas atrás. Tem uma exaustão nele que faz parte de quem ele é. E talvez um ator de 80 anos consiga trazer isso de um jeito que um ator de 60 não conseguiria. Porque não é só atuação, é presença física real de alguém que viveu muito. O John Lithgow fez o Rei Leão no teatro, fez Churchill em The Crown, fez o vilão do Dexter de um jeito que ainda me dá arrepio. Ele tem a gravidade, a inteligência e a fragilidade que o Dumbledore dos livros precisa. O Dumbledore não é só o ancião sábio, ele é um homem que carrega a culpa, que tomou decisões horríveis por razões que ele acreditava que eram certas e que esconde isso embaixo de excentricidade e charme. Isso exige um ator de verdade e o John Lithgow é exatamente isso. E tem
a Janet McTeer como McGonagall. E essa eu precisei pesquisar pra entender, porque o nome não me era familiar. Ela já fez filmes e séries, tem uma presença física que não é comum, e a McGonagall dos livros precisa disso. Ela não é só a professora severa que aparece nos filmes, ela é uma bruxa extraordinariamente poderosa que escolheu ser professora, que tem um humor seco que os filmes quase nunca mostraram, que protegeu os alunos de um jeito que é quase maternal mesmo sem nunca ser mole. Essa combinação de rigidez e calor escondido precisa de uma atriz que tem presença real, e pelo que eu vi da Janet McTeer, ela tem. O Papecido como Snape me deixou curiosa de um jeito diferente. Ele é negro, e eu já vi gente reclamando disso nas redes sociais. E eu preciso dizer claramente, a cor da pele não define quem consegue interpretar o Snape. O que define é a capacidade de ser simultaneamente detestável e trágico, de fazer o espectador sentir raiva e pena ao mesmo tempo, às vezes na mesma cena. Isso é raro, e é exatamente o que o Snape dos livros precisa. O Papa fez isso em I May Destroy You de um jeito que me impressionou muito. Ele consegue parecer frio e controlado na superfície enquanto você sente que tem alguma coisa enorme embaixo disso. É exatamente o que o Snape exige, porque o Snape dos livros é um personagem que passou a vida inteira escondendo o que sente, e quando sempre chega, o impacto depende completamente de você acreditar que aquilo estava lá o tempo todo enterrado embaixo de cada cena cruel em sala de aula. Precisa de um ator que consegue fazer você sentir a camada escondida mesmo quando o personagem está fazendo de tudo para não mostrar. E eu acho que o Papa tem isso. E o Nick Frost como Rubeus Hagrid, essa foi a escolha que me surpreendeu mais positivamente. Não era quem eu esperava, mas quando você pensa no Hagrid de verdade, não o Hagrid sentimental dos filmes, mas o Hagrid dos livros, que é engraçado e impossível e às vezes irresponsável e completamente apaixonado por criaturas perigosas, o Nick Frost faz sentido de um jeito que poucos atores fariam. Eu não sei se essa série vai ser boa, ninguém sabe ainda. Eu falei no começo que toda vez que eu vejo uma foto do elenco, eu volto a pensar na mesma coisa. E depois de tudo que eu pesquisei e pensei sobre cada escolha, eu ainda volto. Mas é de um jeito diferente. Antes era ansiedade de não saber, agora é ansiedade de quem entende o tamanho do que tudo pode acontecer. O elenco adulto, em especial, me diz que as pessoas por trás disso estão levando a sério. O que eu sei é que eu vou estar aqui acompanhando tudo, cada anúncio, cada trailer, cada episódio quando estrear no Natal. E esse vídeo sobre o elenco é só o começo de muita coisa que ainda vem por aí. E olha, enquanto eu tava finalizando esse roteiro, saiu uma notícia que mostra que o elenco ainda é um processo vivo. A atriz que foi escalada para fazer a Gina Weasley na primeira temporada saiu do projeto por circunstâncias imprevistas. Já tem uma nova atriz sendo buscada para a segunda temporada. Isso aconteceu em maio de 2026 e me lembra que mesmo com a estreia chegando, muita coisa ainda pode mudar. O elenco que eu analisei hoje é o que temos agora, mas essa série vai durar 10 anos e provavelmente não vai ser a última vez que a gente vai ter que recalibrar as expectativas. Agora me fala, das escolhas do elenco, qual você tá mais animado para ver na série? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.